CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. É hora da gente conversar com o Tércio Albuquerque. Vamos falar de política. Bom dia, Tércio. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Mato Grosso do Sul pode aí voltar a ganhar um destaque que a gente nem imaginava. A gente tem hoje o ministro Marum, a gente, depois de 16 anos, que o último tinha sido Ramos Tebet, sim, e agora parece que vem uma enxurrada aí. Tereza Cristina já vai ser ministra da Agricultura, e ontem a imprensa nacional e o próprio Jair Bolsonaro confirmou que está conversando com Luiz Henrique Mandetta, deputado federal para o Mato Grosso do Sul, que pode, não está confirmado, mas veja você que a imprensa nacional, até o Jornal Globo hoje deu isso, Mandetta pode ser ministro da Saúde, Tércio. Que coisa interessante, né? De repente a gente vê a projeção de Mato Grosso do Sul num cenário político nacional, um governo que foi muito questionado e que é questionável ainda quanto à sua forma de proposta de gestão, mas privilegia Mato Grosso do Sul, se confirmar a indicação também de Mandetta para o Ministério da Saúde, com 2 ministros de Estado, e a gente não pode ignorar a importância que isso é para Mato Grosso do Sul, especialmente pelo acesso que Mato Grosso do Sul passa a ter nos ministérios de Bolsonaro. Adicionalmente, é bom lembrar que Bolsonaro também teve uma votação expressiva aqui, o que leva o próprio governo do estado de Mato Grosso do Sul a ter um certo acesso também interessante no governo central. E está previsto, eu acredito que entre hoje e amanhã, essa confirmação eventual de Mandetta, não é, para o Ministério da Saúde, e vamos aguardar que seja verdade, até porque Mato Grosso do Sul só tem a ganhar, não é, Otávio? Acho que o Brasil vive hoje, e se o Bolsonaro conseguir implementar tudo que ele pelo menos tem manifestado desejo, na saúde, na questão da agricultura, na economia principalmente, indicação do Joaquim Levy, contestado por alguns, mas muito bem acertado na maioria da visão dos economistas. Passa credibilidade, ele está montando um governo de credibilidade na área econômica. Os demais, ele ontem disse que a saúde nossa está indo pro ralo. Exatamente. Né? E se Mandetta virar ministro, olha o tamanho da bronca que ele vai pegar. E a gente analisa a indicação de Joaquim Levy, foi fantástica, né? Porque ele tem um currículo exemplar, uma cara de uma isenção e uma capacidade, quer dizer, com isso vai se confirmando o que Bolsonaro disse, que montaria uma equipe ministerial desvinculada de partidos, mas não desvinculada da política, né? Não porque a gente vê que ele está formando bancadas importantes no Congresso Nacional a partir dessas indicações. Isso. E logicamente que nós sabemos, e o discurso nacional é sempre esse, e também regional, que educação, saúde e segurança pública é um mote da maior dificuldade que tem no estado e no Brasil. Então, quando o Bolsonaro afirma que a saúde nossa estava indo pelo ralo, ele estava se referindo à forma de aplicação de recursos na saúde, que é interessante. É uma obrigação constitucional de aplicação, mas não de qualquer jeito. Há que se ter um investimento bastante coerente com a necessidade, a designação dos locais, das prioridades, estabelecendo esses critérios. Então, se Mandetta realmente assumir, acho que primeira preocupação do Mandetta vai ser justamente entender o que está acontecendo, não esquecendo que está atrelado a isso, de alguma maneira, a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência significa também interferência na questão de saúde pública, não é? Então, Mandetta vai ter um trabalho bastante grande junto com Bolsonaro, porque a gente já sabe que o critério de Bolsonaro é estabelecer o que ele acha sobre o assunto, e os ministros então terão que correr atrás para tentar transformar isso em realidade em benefício do Estado brasileiro. Então vai ser uma experiência interessante, eu acredito, até para o Mandetta, porque nós sabemos que na alçada nacional ele tem um conhecimento como deputado federal, que ainda exerce mandato até o final de janeiro, não é? Mas nunca assumiu uma posição tão de destaque dentro de uma área até de atuação dele mesmo, da saúde, em referência nacional. Na semana que passou, nós entrevistamos o Mandetta aqui na CBN e a gente questionou sobre a possibilidade dele ser ministro de Bolsonaro. Naquele momento não havia ainda nenhuma movimentação nacional em relação em torno do nome dele. Ele disse que está pronto para contribuir com a saúde pública do Brasil. Naquele momento, ele disse que poderia inclusive até
somar esforços no processo de internacionalização dos temas relativos à saúde, ou trazendo programas que dão certo em outros países, ou levando os nossos programas. De repente surge aí essa possibilidade. Ele não confirma, mas eu conversei hoje com uma pessoa ligada ao Mandetta, e a informação é de que ele, para ser ministro, de 0 a 10, a nota é 7,5. Tá bom, a média boa, né? É boa. Se com 5 ou 6 hoje em dia já tá passando. Vou nem falar nota, vou falar possibilidade, né? Em percentual é de 7,5%. Então é alto. É interessante porque nós temos que entender que nós estamos falando do Brasil. Quando um cidadão, e aí logicamente não vamos esquecer que Mandetta tem competência e é um deputado federal que sempre, desde o início, atuou aí na campanha de Bolsonaro, bem claramente, né? Já morou no Rio de Janeiro, estudou lá, desenvolveu várias atividades, então ele tem uma conexão com essa visão de Bolsonaro. Nesse contexto, o que eu acho interessante? Em se confirmando o Mandetta ao Ministério da Saúde, logicamente que ele poderá se utilizar também de profissionais de Mato Grosso do Sul na composição do Ministério. É o que a Tereza disse que pode fazer. Sim, exatamente. Então isso para o Estado é extremamente salutar, não é? Vai se projetando, e eu insisto sempre que você tendo um ministro representando o seu Estado no governo federal, nós tivemos um exemplo muito bom que foi Ramos Tebet. Eu me lembro muito bem, ele foi ministro da Integração Regional, tive oportunidade até de viajar com o Ramos Tebet em algumas situações, e ele trouxe para Mato Grosso do Sul muitos recursos na área de desenvolvimento. Então é muito importante, e Mato Grosso do Sul precisa entender isso, a importância dessas indicações. E não são políticas só, mas também com competência. Isso ajuda bastante. Muito bem, terça amanhã a gente volta com mais um comentário do Terço Albuquerque aqui na CBN. Obrigado, Terço. Até amanhã. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.